Pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui à correção da semana 3 aí do PET 2 de vocês. Questão número 1, vocês tinham aí dois fragmentos, dois textos que falavam sobre a língua portuguesa e as variações linguísticas. São fragmentos. Fragmentos são trechos retirados de um texto, tá? Parágrafos e assim por diante. Como eu já disse para vocês, a leitura ela vai desde o título, quando nós temos o título no texto, caso do fragmento 1, ou não, fragmento 2. E a fonte, toda a questão, todo o texto traz a fonte para vocês. Então, o primeiro é SOS Português, é um trecho que estava na revista Nova Escola, portanto é uma reportagem. E o segundo é do livro aí do Celso Cunha, Nova Gramática de Português Contemporâneo. Então, veja bem aqui, ó. Assunto tratado no fragmento 1 é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Ou seja, ao ler lá a fonte Nova Escola, eu sei que a revista só é o foco, o público-alvo dela são os professores, os coordenadores, os pedagogos, pessoas ligadas à área docente. Então, só de ler lá o título da revista, eu sei. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do uso, letra C, técnico por meio de expressões próprias de textos científicos, ou seja, lembra quando eu falei com vocês em sala de aula sobre os jargões, quando a gente estávamos vendo variedades linguísticas? Jargão são palavras específicas de acordo com a profissão. Então, nós temos jargão na área docente, que no caso aí são os professores, na medicina, no direito e assim por diante. Então, nós temos aí, ó, próprio técnico, porque é uma revista destinada a um certo profissional, e expressões próprias de textos científicos, portanto, é a letra C. Continuando a questão aí, ó. A partir da leitura do fragmento 2, podemos inferir que a língua é um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. O que o Celso Cunha quis dizer no texto 2? Vocês lembram da última atividade aí sobre o surfista que foi na casa da avó e havia aquelas expressões de Cunha e do meio dos surfistas? Então, o que ele fala nesse texto e o que significa a letra A aí da segunda atividade? Significa que existem centenas de variedades linguísticas, porque de acordo com o grupo social, de acordo com o meio em que a pessoa vive, a região e assim por diante. Porém, sempre existe uma entre todas que é considerada exemplar. E qual que é essa, primeiro ano? É a nossa língua culta, a linguagem formal. E eu sempre falei com vocês, não há necessidade de ficarmos falando corretamente o tempo todo. A gente pode usar, às vezes, uma gíria, uma expressão abreviada. Porém, vocês têm que observar o meio em que vocês estão inseridos para usar esse tipo de linguagem. Então, aqui é considerada exemplar, vai ser a linguagem culta. O dever número 2, vocês tinham um outro texto também falando sobre a questão aí da linguagem, que é a matéria de vocês do médio. Então, veja bem aí, após a leitura, veio uma questão para vocês aí. Qual é o ponto de vista defendido pelo autor sobre as variedades linguísticas? O que ele coloca em seu texto aí? Qual que é o ponto de vista, pessoal? É o que eu acabei de falar. O uso da variedade, ele serve para marcar e identificar um grupo, seja lá jovens, adolescentes, surfistas, motoqueiros, vamos dizer, e assim por diante. E com isso, ele dá o quê? Uma identidade para os seus membros. Às vezes, quando a gente fala uma gíria comum a um determinado grupo de pessoas, a gente já logo lembra desse grupo de pessoas. O carioca,
A pessoa lá, o funk, se você usa, são pessoas que gostam desse estilo musical e assim por diante. Então, o que que ele defende aí, ó? O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos. Ou seja, você fala a língua daquela tribo, vamos dizer assim. E dar o que? Uma identidade para os seus membros, ou seja, identidade. Cada um tem a sua e eles existem naquele meio. A questão 3 é uma questão do Enem referente a esses assuntos que nós estamos vendo. Então, vocês tinham uma tirinha, aqui ó, Enem 2009. Vocês observam que as questões mais no início aí, ó, das edições, elas eram menores. Então, vocês têm uma tirinha, quem leu vê que é uma entrevista com o autor. Então, aí, ó, Borges falou e disse: por que o senhor publicou esse livro? Qual foi sua maior motivação? Motivação, meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrever. Eu não aguentava mais escrever, reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. Nessa questão, eu lembro dessa edição do Enem, teve duas perguntas. Uma sobre a questão que vocês viram aí nas figuras de linguagem e a outra sobre a linguagem aqui. Veja bem aqui, ó. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variedades linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho. Um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo, desculpa. Então, até coloquei uma explicação aí em azul, olha só. A expressão ela está correta porque, aí, ó, especialmente se refere-se ao pronome oblíquo do verbo escrever, no finalzinho aí, ó, quando a gente estuda ênclise, próclise e mesóclise. Então, ele soube empregar isso. Então, podemos dizer aí, ó, que ela é rigorosamente obedecida. A outra questão é sobre essa última fala aqui do autor. Vocês viram que aparece vários i, que são os conectivos? Então, vocês têm lá, lembra lá, os assindetos e síndetos? Então, trabalha isso daí, ó, a repetição da mesma conjunção. Vocês viram aí na semana retrasada em figuras de linguagem. Então, façam a correção no caderno de vocês.